Boa noite pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus, o povo tá de férias, né? Fala sério, glória a Deus, o povo voltando. A gente ficou aí, né, na segunda-feira, dia 12, não tivemos programa. Tinha até comentado com vocês que a gente ia acabar, né, o livro de Isaías na segunda. Não acabamos, né? Segunda-feira não teve programa, a bispa anunciou, né, no final de semana. Eu também não sabia, né? A princípio achei que ia ter na segunda-feira e nós não tivemos na segunda-feira. Então quero pedir desculpa a vocês, não tivemos na segunda, mas a gente volta hoje para fechar o livro de Isaías. Então hoje nós vamos ver capítulo 64, 65 e 66, a gente fecha o livro de Isaías. E aí vamos para o livro de Miqueias, amém? Então tem muita coisa ainda para a gente ver esse ano. O livro de Isaías foram quase 2 meses e pouco aí só no livro de Isaías. Tem muita coisa, a gente foi vendo devagar. Quando deu para a gente avançar um pouco mais, a gente avançou. Quando não deu, a gente foi no ritmo que dava, contanto que vocês compreendessem. Então, glória a Deus, aí nós estamos fechando hoje o livro de Isaías, amém? Bom, boa noite pessoal da rádio, seja muito bem-vindo, né? Para você que não conhece ainda o nosso aplicativo, nós temos um aplicativo da rádio. Você entra na tua loja do teu celular lá, né, no app lá, você baixa o ícone, chama Hebron, Rádio Hebron. Você baixa o ícone, o aplicativo no teu celular, isso para quem tem Android, tá? Você baixa o aplicativo, você conecta com a gente entrou ao vivo, já entra para o louvor lá, você passa a participar da rádio, e quando encerra, a gente encerra, volta para o louvor novamente. Então a rádio toca 100% de Jesus, 24 horas por dia, só para realmente quando a gente entra com as nossas transmissões. Que interessante você estar na rádio. Estando na rádio você não perde nada, porque toda vez que a gente entra na rádio também. Quando tem algum problema na rádio a gente avisa, né? Você vai ver lá, deu algum problema na transmissão, você vai ver que a gente vai comunicando, passando tudo. Nós temos atualização inclusive do app, tá super moderno, mais prático aí. Você pode baixar o louvor, compartilhar, então dá para fazer uma série de coisas. Agora quem tem iPhone não tem jeito, ele tem que entrar no site que é o www.radiobron.com.br, amém? Você vai conseguir ver também, ouvir, né, a rádio, só não consegue compartilhar, não dá para fazer a mesma coisa, mas você consegue fechar o celular, trabalhar o celular normalmente aí ouvindo a rádio, amém? Então, glória a Deus, divulguem também. Telefone de Hebron, WhatsApp 11 970 13 8161. Ah, quero pedido de oração, bispo, na luz da palavra, né, diferente programa de estudo, mas eu quero pedir de oração. Coloca lá no WhatsApp da igreja, a gente tem anotado, e no outro dia a gente coloca, né, além da gente orar depois do final, né, a gente tem colocado também no programa no dia seguinte pela manhã, amém? Aliás, deixa eu falar para vocês qual é a programação da Hebron. Segunda a sexta-feira, pessoal, nós temos um programa chamado Alimento Diário às Nações. Então, é um programa diário das 8h30 da manhã até por volta das 11 horas da manhã. Então, é um programa com a bispa, né, todos os dias a bispa traz uma palavra nova para você, um alimento fresquinho. Quando estamos no período do relógio, ela vai ministrar a palavra que está no relógio com mais tempo, mais detalhado. Caso contrário, é uma palavra que o Senhor traz para aquele dia, né? Então, toda semana nós temos propósito na Hebron. Então, toda semana você acompanha tudo pelo Alimento Diário às Nações. Quando tem propósito, também é ministrado no Alimento Diário. Então, se você estiver no Alimento Diário às Nações, você tem toda a programação da Hebron. Tudo é falado lá, nós temos mais tempo, então, muito mais prático, e dá para a gente interagir um pouco mais com vocês. Amém? Então, é muito interessante. Venha participar com a gente todos os dias pela manhã. Depois nós temos segunda e quarta, programa comigo, à luz da palavra, às 7 horas da noite, das 7 até as 8, toda segunda e quarta nós temos o encontro marcado, amém? Nós paramos aí em novembro, né, como de costume, aí, acho que metade do mês de novembro a gente para, né? E aí o que acontece? Até porque a gente chegou aí até o finalzinho de novembro, mas pela minha programação nós devemos ir até o meio de novembro, porque depois nós vamos entrar no profeta Jeremias, não para ficar o livro, né, pela metade aí, ou com alguns capítulos, 2, 3 capítulos, 4 capítulos que seja. Não, a gente vai parar e aí a gente começa no ano que vem em Jeremias. Lembrando que Jeremias é justamente o cativeiro babilônico. Então nós vamos encerrar aí 2 Reis, justamente o povo indo para o cativeiro babilônico. Né? Os últimos capítulos, essa transição indo para o cativeiro. E o profeta Jeremias está lá no cativeiro babilônico, né? Junto com Daniel e mais alguns outros. Então nós vamos ver muita coisa o ano que vem também. Nós vamos ver ainda Miqueias, Obadias, né? Vamos ver alguns Sofonias, vamos ver alguns profetas ainda esse ano. Então, até novembro, até lá meados da primeira quinzena, a gente consegue terminar tudo isso que eu tenho programado para vocês. Amém? Então, depois de domingo, todo domingo nós temos o culto, né? O culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã.
Lembrando, nós somos uma igreja virtual, você tem toda a programação nossa, está aí na página, né, na nossa página e também no nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda, se inscreve lá, ativa lá, dá um like, né, como a moçada fala aí, coloca lá, nós temos o canal do YouTube. O que é interessante do canal do YouTube, pessoal? Lá está separado por playlist. Então facilita muito mais. Na hora que você entrou no canal, vai ter a programação. Aí você vai lá, playlist. Você vai no que você quer ver. Eu quero ver o programa que a Bispa faz pela manhã. Você vai lá, tem data, tem o nome, né, o assunto daquela ministração, qual foi a palavra-chave daquela ministração. Ah, eu quero, à luz da palavra, quero ver um livro específico. Vai lá, se é conteúdo, material que já foi dado em aula, vai estar lá. Até o profeta Isaías está tudo lá. Né? Hoje nós vamos fechar o profeta Isaías, quer dizer, de Isaías para trás, aí, cronologicamente falando, está tudo no canal do YouTube. Às vezes está estudando aí o curso de pastores, tem muita coisa lá interessante para vocês vão usar no curso de pastores, né? Diáconos também. Então todo o material está lá, né? Fresquinho para vocês, você pode ver qualquer hora, muito mais fácil. Às vezes está lendo a Bíblia, tem uma dificuldade aqui, vai lá, às vezes está o conteúdo lá no canal do YouTube, justamente na luz da palavra, um dia que a gente falou sobre aquele capítulo específico, amém? Logicamente lá não vai ter uma revelação da palavra, que isso aí é culto com a bispa, né? Ou comigo no domingo que eu ministro, mas o entendimento da palavra um pouco mais a fundo está lá no canal do YouTube, amém? Parece, né? Para quem viu aí ao vivo, amém, nem precisa, né? Glória a Deus, pessoal. Então é isso aí, isso é a programação da Hebron. Semana que vem a gente tem propósito, começando, né? Lembrando que na Hebron nós temos relógio de oração, já foi, nós temos propósito da família e propósito dos salmos. Essa semana não tem propósito, porque nós temos imersão na sexta. Então, quero lembrar vocês que vão participar da imersão conosco, sexta, sábado, domingo, para tudo, né? Para tudo geral mesmo. Quando o povo ia para a Páscoa, sabe o que acontecia naquela época? O povo viajava tempo. Então, quer dizer, o camarada parava de trabalhar muito tempo antes, porque às vezes tinha que viajar 4, 5 dias para chegar em Jerusalém, para participar da Páscoa. Sabia disso? Então o povo chegava às vezes uma semana antes e ali ia fazer todo o ritual de purificação para poder participar da Páscoa. Então essa semana, o que nós estamos fazendo? A semana de purificação. Se separar para poder participar desse evento, como se fosse a celebração da Páscoa. Exatamente isso. Então nós vamos nos separar 3 dias. 3 dias o que é? Todo mundo sabe, ressurreição. Então nós vamos entrar numa forma da imersão na sexta-feira e vamos sair no domingo à noite completamente transformados. Ninguém entra na presença do Senhor e sai da mesma forma que entrou. Concorda? A gente sempre sai transformado. Se você participa do programa de manhã, você não sai depois lá alimentado, saciado, a bispa deu uma palavra. Aí no meio do dia você fala, poxa vida, está aqui o alimento que eu precisava. O que eu ia usar está aqui, a bispa já me deu pela manhã. Então a imersão não vai ser diferente. Só que nós vamos ter mais tempo e mergulhar 3 vezes ao dia. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. O que Daniel viveu? Daniel passou pela cova. Foi livre da cova? Não, mas foi livre da cova. Né? Daniel se separou, não se misturou das filas iguarias. O que Daniel viveu? Né? Daniel não precisou falar não? Não parecia difícil? Não parecia difícil para Daniel falar não? Olha, não vou comer, né? Para o sumo sacerdote lá, né? O comandante lá da cozinha. Ele não podia falar, ó, simplesmente eu vou comer. Não era fácil ele falar nada disso. E ele falou. Ele se posicionou para tal. Então nós precisamos fazer e ter o mesmo posicionamento. Amém? Esses 3 dias nós temos que fazer o quê? Para tudo, né? Não tem nada mais importante do que estar na presença do meu Deus. Se meu Deus está pedindo para mim me separar 3 dias, eu vou me separar 3 dias. Talvez no primeiro momento você, poxa vida, eu vou abrir mão de algumas coisas, parece. Depois você vai ver quando vier a restituição, você vai ficar com a cara de valeu a pena. Vendo? Porque eu fechei um contrato, eu fiz negócio mesmo não estando presente na empresa, no trabalho, enfim. É isso. Quando você tem desejo no coração, o Senhor move as águas. Mas nós precisamos ter desejo no coração. Mas da minha empresa não tem jeito, você não sabe. Tenha desejo no coração, verdadeiramente aquele desejo no coração de fazer, você vai ver como Deus move as águas para você fazer o curso. Fazer o curso não, para fazer imersão aí, esses 3 dias. A gente fala como se fosse um curso, 3 dias, né? Ali na igreja para viver o sobrenatural, fala sério. Então eu espero vocês aí nesses 3 dias. Quem não avisou ainda, os dias se vai vir presencial, se vai estar pela internet, avisa a gente, porque nós estamos se programando, porque precisamos mexer com a estrutura para receber o povo aí, porque vamos fazer refeições, coisa e tal, esses 3 dias, amém? Mas algumas pessoas já estão chamando a bispa aí, o WhatsApp da igreja, quem não sabe, 11
973-8161, para quem quiser estar conosco aqui nesses 3 dias, amém? Glória a Deus, dei todos os recados aí, então bora começar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 64. Nós vamos aí nos finalmente, né, do livro de Isaías. Agora nós vamos fechar, vale lembrar que ele é um profeta messiânico. Ele começou falando, né, começa o ministério de Isaías, ele sendo separado, né, coisa e tal, sendo purificados os lábios. Depois a gente vê o quanto o Senhor usou esse profeta e como ele vai terminar falando da Nova Jerusalém. Nós falamos muito a semana passada, aliás, dei uma questão para vocês, né? Não sei se vocês vão lembrar da questão que eu dei. Nem eu agora me lembro, eu acho que foi da cidade edificada, se não me falha a memória. Deixa eu dar a resposta logo antes que eu me envolva aqui, porque agora eu lembrei que só teve uma pessoa que me respondeu. Estou muito triste, viu? Só uma pessoa tem me respondido. Aliás, a mesma pessoa tem me respondido, eu vou até falar o nome dela, porque glória a Deus pela vida dela, né? A pastora Edi é a única que tem me respondido. Muito triste, porque a resposta é para todo mundo, né? Independente se você é aspirante, diácono, presbítero, pastor. Ela é uma pastora e ela me respondeu, não que ela tenha obrigação de saber, mas ela me respondeu, senão que ela foi lá estudar. A gente, como mesmo eu como bispo, eu estudo, mas a gente não lembra de tudo que está escrito, mas o que nós temos que ter um entendimento daquilo que eu não lembro, eu vou buscar lá nas escrituras, né, para aprender. E tudo isso ela estava contando, ela estava dando testemunho, tem ajudado ela, porque ela tem buscado, isso tem, ela falou, eu não vou lembrar agora a palavra que ela falou, né? Mas isso tem, não é instigado, né? Mas o que acontece? Tem edificado, porque você vai buscar algumas coisas e acaba lendo outras tantas. Uma das questões que eu dei, inclusive, ela falou, estava numa outra coisa que você me ensinou, que você comentou e eu peguei. Então, primeira cidade edificada, tá? Tá lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 17, que diz assim, ó, vou ler o 16, só para você entender por que eu fiz a pergunta de cidade edificada, tá? Vamos ler o 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas não fala sobre nenhuma cidade edificada. Eu até ministrei para vocês falando de Nínive, né, que foi edificada, comentei sobre tudo isso. Mas isso lá mais para frente, tá? Agora olha aqui no versículo 17. Coabitou Caim com uma mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou a cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então está aí a resposta, né? Aqui é a primeira cidade edificada. Caim edificou essa primeira cidade. Ele coabitou, né, com a sua esposa, e ali teve um filho se chamou Enoque. Ele deu o nome da cidade justamente ao nome do filho. Então a pastora Edi me respondeu, está certa a sua questão. Amém? Glória a Deus. Então está aí, resposta respondido, né? Questão respondida, amém? Então vamos lá, vamos ler do 1 ao 12 aí, que esse capítulo é pequenininho. Hoje a gente termina todo o livro, vamos lá. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos e quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizesses coisas terríveis que não se esperávamos, descesses e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos. Da imundícia de todos nós, e murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e ele o detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos,
não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de nossas iniquidades. Olha, pois, nós temos pedidos, a nós somos o teu povo, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. Minha Bíblia está arriscada voltando. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, e Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado, e todas as nossas coisas preciosas se enfornaram em ruínas. Conter-te-ias tu... Se tornaram em ruínas. Hã? Se tornaram em ruínas. Se tornaram em ruínas. Aqui, não tem isso mesmo. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então está aqui. Capítulo 64, capítulo curtinho, inclusive. Então aqui começa com um apelo ao Senhor. Você vê que o povo começa a apelar, lembra das iniquidades, fala para o Senhor não manter a ira dele perpetuamente. Começa um diálogo bem difícil aqui. E Isaías vai relatando. Você vê que vai falar sobre situações, inclusive, o livro de Isaías tem muito disso, né? Ora ele está falando de algo que estava acontecendo naquele momento, ora ele está falando daquilo que ia acontecer, e tem várias vezes que da forma como o profeta está falando, parece que aquilo estava acontecendo naquele momento, coisas que inclusive vão acontecer lá na frente. O profeta Isaías, você vê muito isso no livro dele, né? E começa com um apelo para que o Senhor se manifeste e imponha terror ao inimigo. Quer dizer, o povo clamando, um povo que estava... A gente viu no profeta Isaías falando muito, o povo em pecado, né, apostatado, mas estava clamando a Deus para que Deus viesse como um furor contra o inimigo, né? Isso está baseado, inclusive, nas aparições, quando começa a falar aqui de fogo e coisa e tal, quando o Senhor fez. Lembra quando ele fala das tábuas da lei com Moisés desce, o povo vê o fogo, tudo porque o povo tinha feito bezerro de ouro e coisa e tal, tanto é que quando Moisés sobe, não deixa ninguém subir com ele, né? Até certo ponto ainda vai Josué, Arã, dali para frente não vão, somente Moisés. Então eles começam a clamar ao Senhor por tudo aquilo que eles sabiam da história, aquilo que os pais tinham contado que aconteceram lá atrás, mas queria que esse fogo consumidor e tudo isso viesse para quem? Para os inimigos, tá? Então ele fala de um sinal que o Senhor fez, assim como fez também para Davi no Monte Sinai. Amém? O fogo geralmente simbolizava o quê? A presença de Deus, principalmente quando o juízo divino estava envolvido. E a gente viu várias vezes o fogo descendo dessa forma, por quê? Mostrando o juízo de Deus e a ira de Deus contra o povo, as contaminações, o pecado que eles tinham feito de rebeldia. Coisas terríveis, pois a aparição de Deus é um acontecimento que causa medo. E aí ele fazendo a referência lá em Êxodo 19, né? Justamente quando Moisés está no monte. Então é exatamente essa passagem que Isaías está falando com o povo. Os atos de salvação de Deus excedem muito as expectativas humanas. Inclusive Paulo usa e cita esse versículo 4 em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele cita justamente essa passagem, né? Com algumas alterações. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Paulo usa exatamente essa passagem aqui, com uma pequena alteração, ele cita lá em 1 Coríntios. Então olha como a Bíblia ela vai se interligando. Isso aqui, profeta Isaías, e lá, né, apóstolo Paulo. Olha que interessante, né? Temos aqui mais uma confirmação da palavra de Deus, de que ele é por nós e que trabalha para aquele que nele espera, que honra aquele que nele confia, pois esperar e confiar em Deus são demonstração inequívoca de fé. Então, aquele que realmente, né, não se discute a fé daquele que espera no Senhor. Você pode falar o que for, mas vai discutir a fé de uma pessoa que espera realmente no Senhor, que descansa no Senhor. Então a gente ministra, quando a gente ministra esperar, né, eu ministrei o Salmo 46 no domingo, acho que foi isso, né, que fala justamente o que? Quando vem os primeiros obstáculos, a gente confia no Senhor, a nossa fé vai até os primeiros obstáculos. A bispa até ministrou hoje de manhã algumas coisas, dei exemplo de Josué, né, dos 12 espias, né? Então tudo vem até o primeiro obstáculo, depois a nossa fé já não é a mesma coisa, a nossa confiança não é a mesma coisa, mas aqui está dizendo que é naqueles que nele esperam. Só que esperar no Senhor é o exercício de fé, e não se discute com aquele que tem fé, né? Por quê? Você vai falar o quê? O cara está esperando, ele tem fé, ele vai viver.
E muita gente às vezes deixa de viver muita coisa porque não tem a fé que esse camarada tem. O povo é chamado imundo porque não estava apto a comparecer diante de Deus. Trapo de imundícia refere-se a pedaços de pano manchados, de menstruação, como eles cita, né? Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, como fala lá, a gente viu lá inclusive em Isaías, capítulo 1, versículo 18, fala desse pano de escarlata, né? O qual torna a mulher impura. Impura, a gente vai lá, né? Voltamos lá em Levítico, capítulo 15, onde fala aquilo que tornava a mulher impura, a menstruação. Por isso faz referência para entender o que era a imundícia daquele povo. Não poderia entrar na presença do Senhor aquele que estava imundo. Então faz alusão aqui, usando a referência da mulher por conta da menstruação, como fala lá em Levítico capítulo 15. Inclusive lá fala também do homem, né? Tanto o homem como a mulher, né? Sobre o ato do casal, o que tornava eles impuros de entrar na presença do Senhor. Lá, só para você ter ideia, não podia nem sentar na cama, né, onde houve um ato sexual, só para vocês terem ideia. Depois vocês lêem lá, porque isso é material que eu já dei, tá? Como a folha expressa a incapacidade do povo e sua separação de Deus, uma folha que o vento leva. Esta oração de Isaías decorre da ação do Espírito Santo, trazendo uma poderosa convicção e despertar para o pecado, como a imagem do oleiro que ele declara a soberania de Deus, que molda os homens, as nações, a história, de acordo com seus desígnios, clamando para que o Senhor realize em seu povo obra de salvação. Então aqui Isaías ainda termina o quê? Clamando ao Senhor, que o Senhor como olheiro, né, trouxesse o quê? A salvação para o povo, quer dizer, ajuste o povo, faça o que tiver que fazer com o olheiro, né, molda o barro lá, mas traz o quê? A salvação para o povo. Isaías descreve profeticamente, mais de um século antes de acontecer o cativeiro, o que o povo seria levado e o templo seria queimado, como a gente vê lá em 586 a.C. Então veja o que acontece, o cativeiro começa em 605, 606 aproximadamente, o cativeiro babilônico. Em 586 eles vêm e queimam o templo, né? E aí depois a gente vai ver lá com Neemias e coisa e tal. Só que eles queimam o templo, mas o povo só vai ser liberto lá em 539, outros dizem que seria em 536 a.C., tá bom? Mais ou menos esse tempo aí. Sião deserta e Jerusalém assolada. Seu clamor a Deus é tão vívido e persistente que parece que os fatos proféticos naquele momento já estavam acontecendo. Então você imagina a forma como Isaías pronuncia, a forma como Isaías falava, dava a impressão que isso aqui estava acontecendo naquele momento, mas estamos falando de coisas que iam acontecer quase 100 anos depois. Mas da forma como Isaías estava falando, o que você dava a impressão que estava acontecendo naquele momento. Então você vê tamanho desespero de Isaías quando ele fala com o povo, falar com o povo que não ouvia, não era fácil. Então o profeta se desesperava, muitas vezes num bom sentido falando. Por quê? Porque você imagina, você está falando com a pessoa não está ouvindo, não dá um desespero? Porque você sabe o que significa, você está falando e a pessoa não está ouvindo. Então imagina o sacerdote. O sacerdote hoje é a mesma coisa. Ele ministra a vida da pessoa e parece que está falando com a parede, né? Por quê? Porque depois você vê a atitude da pessoa, está falando amém, 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 mas virou as costas, você vê que a pessoa não vai fazer nada, quer dizer, não está ouvindo, não está dando ouvidos. Imagina o que Isaías passou com esse povo, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Capítulo 65, a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes, vamos lá, do 1 ao 7 aí. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Olha só, aqui falando dos gentios, falando dos rebeldes, olha lá. Fui buscado pelos que não perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Olha que interessante. Há um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Imaginou? Essa velha história, né? Que ele está caminhando com o Senhor todo dia, mas não busca o Senhor. É aquele que não tem entendimento nada, vai até lá, busca que o Senhor é ouvido. Por quê? Interesa de coração. Isso a gente viu muito, o profeta Isaías fala muito com o povo que entregava o holocausto, entregava a oferta, mas interesse de coração não tinha, retidão não tinha nenhuma. Então, o que adiantava entregar a oferta? Que o Senhor estava querendo, e Isaías falou isso na semana passada, falando o quê? Que era para o povo ter uma retidão, era isso que o Senhor queria receber. Primeiramente, antes do holocausto, uma retidão de cada um, a limpeza, a purificação. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. O povo que se de contínuo me irrita, abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos.
que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Povo que se diz, fica onde estás, não te chamas alguém a mim? Porque sou mais santo do que tu? És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei e vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então aqui deixa muito claro que o negócio será cobrado no individual, cada um vai pagar a sua paga por aquilo que você fez, né? E muitas vezes quando a gente fala que Deus é fogo consumidor, o povo esquece. Cada um vai pagar por aquilo que fez, a paga do que fez, não do que não fez, né? Então Israel buscava a Deus de um modo superficial, como eu tinha acabado de falar. Sem comprometimento, não havia mais aliança, o povo tinha rompido a aliança. A partir da hora que começa a oferecer o holocausto, entregar oferta a outros deuses, quer dizer, não tinha mantido aliança nenhuma. Uma das premissas da aliança era o que? A obediência. Primeira coisa que o Senhor falou lá para Josué, quando o povo estava chegando lá, medita na lei de dia e de noite, fala da lei para o meu povo. Moisés fez questão, antes de ser recolhido, né? Antes de ser levado na carruagem, seja lá como for, antes de ser recolhido, o que aconteceu com Moisés? Moisés leu as escrituras, chamou o povo para o quê? O povo não esquecer das escrituras. E ainda hoje nós fazemos a mesma coisa e muitas vezes esquecemos das escrituras. O povo tinha perdido seus referenciais e se dedicava às práticas idólatras, quer dizer, ora entregava para o Senhor, ia lá, né, em Betel entregava para outros deuses, voltava e entregava para o Senhor em Jerusalém. Muitos haviam se esquecido do seu Deus e repetiam as iniquidades de seus pais, que vivendo em perversidade de geração em geração, quer dizer, estavam cometendo os mesmos erros dos pais. Então foi advertido, foi alertado muitas vezes. Então você vê que todas as vezes que reunia o povo, que o povo, né, errava, que vinha o sacerdote, colocava a casa em ordem, né, junto com o rei, se lia as escrituras, chamava o povo para a realidade, o povo parece que andava um tempo bom, daqui a pouco, né, se perdia novamente. Lembra muito o tempo do livro de Juízes, onde, né, a gente viu o povo tendo descanso 40 anos, depois tinha 30 de assolação. Por quê? Porque o povo se perdia. Então, tratava-se de uma acusação severa contra a nação judia hipócrita do templo de Isaías, né? Ou seja, no templo de Isaías o povo era completamente hipócrita, porque falava uma coisa, mas fazia outra completamente diferente, professando ser um povo santo e justo e contudo praticando todas as execráveis abominações pagãs, quer dizer, fazia tudo que o povo pagão fazia, não fazia nada diferente, aquilo que era esperado do povo de Deus, diferente. E aí a gente vê, como eu acabei de ler no começo do texto, falando dos gentios, né? Que aqueles que estavam ouvindo a Deus, quer dizer, aqueles que eram os rebeldes ouvindo a Deus, e aqui o povo que deveria, né, por ser judeu, conhecer as escrituras, conhecer tudo, obedecer ao Senhor, não obedecia. Então por aí você já vê como é que estava o povo. Vamos ler do 8 ao 16, a resposta de Deus: salvo o restante fiel. Então, aquele que é fiel tem um caminho novo para ele. Vamos lá. Assim diz o Senhor, como quando se achava vinho num cacho de uvas, dizem: não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não destruirei a todos. Farei sair Jacó, descendentes de Judá, e herdeiros de que possuo os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar, né? Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa da fortuna, e misturais vinho para o Deus do destino. Você vê que Deus aqui está escrito inclusive em letra minúscula. Também vos destinarei espada, e todos vós encurvareis a matança. Por enquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão
mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que o abençoará na terra, pelo Deus da verdade que te abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e essas estão escondidas nos meus olhos. Olha a palavra dura aqui, né? Então a gente vê aqui, primeira coisa, né? Antes de qualquer coisa, separação daquele que serve e aquele que não serve. Aquele que é fiel a Deus tem um caminho, vai viver alegria, mas aquele que não é, né, que não é temente ao Senhor, que não anda na fidelidade, que estava aqui exatamente fazendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor tinha determinado para fazer, esse aqui ia sofrer. Isso o Senhor já deixa muito claro aqui. Isaías, você vê, nós temos o penúltimo capítulo, olha aquilo que Isaías está deixando de lembrete para esse povo. Então, o monstro representa o quê? Os servos, como vimos aqui lá em Isaías capítulo 54. O cacho de uva, outrora improdutivo, representa todo o Israel. Por quê? Porque o povo era como um cacho improdutivo, quer dizer, o povo não se alegrava, né, em servir ao Senhor. Então, como a bispa falou esses dias, ministrou sobre a videira, né, o que acontece? Não dá fruto. Não dá fruto que permaneça. Saíram, foi arrancada, né? Se lançaram fora do que? Da videira, que traz a vida. Então, por aí você já vê. A ligação entre o vinho e a bênção é bastante comum nas escrituras, inclusive. Nos servos estão excluídos os remanescentes e os estrangeiros. Não destrua a todos. Então, o Senhor já deixa claro aqui está falando dos judeus. Eles começam a fazer o quê? Não destrua a todos, mas fazendo uma referência aos judeus. Logicamente, o Senhor vai mexer com todo o povo, não só o judeu. Produzirei descendência, uma promessa cumprida em Cristo, em todos os que estão nele. Jacó e Judá representam todo Israel. Você vê que tem hora que a Bíblia fala de Efraim, falando de Israel, e Judá, né, efetivamente Judá, e aqui você vê falando de Jacó e Judá. Então está falando de Israel como um todo, né? Então é interessante, por isso que a gente tem que entender, à luz da palavra, porque ora está falando de Israel como um todo, e ora está falando de Israel só as 10 tribos que ficaram